Vamos falar um pouquinho sobre pentecostais, neopentecostais e carismáticos. Nesse caso, a gente vai observar que os pentecostais clássicos pertencem a igrejas que têm como identidade pentecostal o batismo com o Espírito Santo e a glossolalia. Vocês devem lembrar, né, que o modo que os acadêmicos chamam línguas, dom de línguas, línguas estranhas e assim por diante, é glossolalia, certo? E é bom lembrar que, assim, no Novo Testamento não está escrito línguas estranhas no original, né? Está dizendo dom de línguas ou línguas, certo? Tem dom de línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas, mas o estranha não tem, entende? E aí nesse caso, só falar no original é grego, exatamente. E então, essa é a marca do pentecostal clássico, que é o batismo com o Espírito Santo, entende? E o batismo com o Espírito Santo com aquela ênfase no dom de línguas, certo? Esse é o pentecostal clássico, certo? Que hoje em dia, não sei, assim, parece ter um número bem reduzido de pentecostal clássico, porque o pentecostal está muito parecido com o neopentecostal. Quer dizer, até os tradicionais estão parecidos com o neopentecostal, né? Assim, aquela coisa de assim, esse é batista, esse é pentecostal. Hoje em dia não está muito nítido por causa do neopentecostal. O neopentecostal parece que ficou entre esses dois aí e misturou um pouco de cada, né? E aí, em algumas, como na congregação cristã, o próprio culto barulhento e informal nas demais já se tornou formal e rígido. Por exemplo, é muito comum você conversar com pessoas da congregação cristã no Brasil, que não é aquela coisa barulhenta, entende? Daquelas igrejas pentecostais raiz, né? Daquelas comunidades humildes, né? É uma coisa um pouco mais assim, retraída, né? Não vou dizer que são todas, mas a coisa mais ou menos assim, né? Porque apesar de ter uma convicção doutrinária pentecostal, mas há uma compreensão mais formal, mais rígida, né, da liturgia. E a prática da cura, de acordo com o pesquisador, né, eu não posso falar, já não é mais rotina na maioria, né, não posso falar por todos, né, cedendo lugar a testemunhos de intervenção divina no cotidiano de cada um, certo? E a institucionalização e a burocratização do carisma vai aos poucos substituindo a magia individual. Lembra daquilo que a gente falou? Experiência de fé, mediação cultural e discurso sistemático. E aí você tem, por exemplo, aquela experiência viva, mas você precisa entender a experiência e precisa comunicar a experiência. Nisso que você vai entender a experiência, lembra dos fatores da construção teológica? Você tem, por exemplo, o fator da sua experiência, mas você também tem o fator da tradição. Você também tem o fator, por exemplo, você tem a revelação, mas você tem a experiência. E além da experiência e da revelação, você tem a tradição. E aí você, além disso, você tem a cultura e a razão. Entendeu? Então, nessa situação, a revelação, que é a coisa pura, ela acaba de alguma forma se reduzindo para caber na sua cabeça, de acordo com a experiência que você tem, e essa experiência vai sendo moldada numa tradição, e daqui a pouco as outras experiências precisam se conformar à tradição, e aí nisso tem uma tradição que precisa dialogar com a cultura, e precisa passar pela razão, de modo que ela seja compreensível para a sua audiência, porque senão não tem como você comunicar. E nessa situação, aquele movimento lá atrás virou uma religião, virou uma denominação e acabou ficando dentro de um formato, que se você sair muito para lá ou muito para cá, aí você é o herege, você é isso, você é aquilo outro e assim por diante, entende? Eu não estou entrando no mérito de certo e errado, só estou dizendo como a coisa muda, né? Você vai ver que assim, Jesus começa um movimento, todo mundo começa a seguir, mas nas epístolas você percebe que Paulo vai começando a colocar normas,
Entende? Antes é o seguinte, Jesus fala, vem comigo e vai gerar. Mas aí Paulo, a igreja tem que ser assim, a igreja tem que ser assado. Aí vem os pais da igreja. Aí daqui a pouco, né, vem o escolasticismo. Aí daqui a pouco você tem os reformadores. Daqui a pouco você tem as denominações. E sabe lá o que vem aí depois, entende? E aí aquilo que era solto, livre como um pássaro, agora já é um pássaro dentro de uma gaiola, entende? E qualquer coisa que sair da gaiola pode ser uma heresia, é mais ou menos assim, entende? Então, claro que assim, a gente vive numa situação complicada, porque também se soltar demais, pode realmente desconfigurar aquilo que era tradição cristã. Daqui a pouco você não é nem mais cristão, se você mudar demais, entende? Então é preciso um equilíbrio, né? Eu esqueci de usar um dos fatores que era a escritura, né? E aí a gente tem revelação, experiência, escritura, e a gente tem tradição, cultura e razão. Voltando para cá, eu falei sobre a institucionalização e a burocratização do carisma, que vai ao pouco substituindo a magia individual. Nesse caso, a gente falou sobre quem seriam os pentecostais clássicos.